ajudar no processo de mudança na nossa vida. Vamos conhecer aqui um método que defende uma certa filosofia, foi vivido por uma escritora, estou a falar de Louise Hay. Vamos conhecer aqui na voz das nossas convidadas. Vamos então começar a nossa conversa com uma cara bem conhecida no nosso programa, de várias vertentes. Estou a falar de Helena Barata, que é formadora do método Louise Hay, que estará disponível neste fim de semana, já aconteceu anteriormente. E também vamos ter a Milda Oliveira, uma das formandas que participou nas formações. Vamos conhecer o que é que sentiu na sua pele. Começava aqui com a Helena. Estava a falar da Louise Hay, que é uma escritora e que apresenta a receita para esta transformação pessoal. Como é que ela conseguiu arranjar os princípios para este método? Eu diria que não é uma receita. Não gosto muito dessa palavra, dá assim a sensação de que se todas as pessoas fizerem, vão conseguir. Eu acho que isto é um processo de consciência. Para explicar um pouco o processo da Louise e o próprio método e como é que ela chegou, ela hoje tem 90 anos, ainda está viva, 90 e pouco. Ela teve uma infância muito difícil, com muita violência no lar, foi abusada sexualmente por um vizinho e posteriormente e continuadamente por um padrasto. Aos 15 anos saiu de casa. De acordo com a educação que ela teve e a violência em que esteve inserida, enfim, a autoestima dela não era das mais brilhantes, diríamos, e entregava o corpo mais ou menos na medida, ou seja, no fundo, ansiava por alguém que a tratasse bem, se quisermos dizer assim. Aos 15 anos ficou grávida, aos 16 anos teve uma criança e, como não tinha possibilidade de cuidar dela, deu a um casal onde ela poderia ser amada e viver uma vida, e desligou-se daquela filha e nunca mais a viu. Pouco tempo depois resolveu tentar tirar a mãe de casa, daquela violência. A meia-irmã ficou lá, porque ela tinha sido abusada pelo padrasto, portanto a meia-irmã era mesmo filha desse padrasto, onde posteriormente recaíram os abusos sexuais. Mas ela, antes de se ir embora para Chicago, conseguiu tirar a mãe, arranjou-lhe um emprego como empregada de limpeza e arranjou-lhe um apartamento onde ela pudesse ficar, e foi para Chicago e começou a estudar e começou naturalmente a perguntar e a questionar e a procurar uma forma de entendimento para este tipo de vida tão violenta e tão, enfim, dolorosa do ponto de vista pessoal. E aí teve vários relacionamentos, todos simbolicamente violentos, vamos lá, até que um dia conseguiu encontrar um homem com quem, enfim, pensou que finalmente a vida dela estava um pouquinho estabilizada ao fim de 14 anos de relação com esse homem. Ele um dia disse de um dia para o outro que estava apaixonado por outra pessoa. Portanto, ela começa de novo do princípio, ou seja, ela passou depois uma série de tempo a investigar, a estudar budismo, a fazer meditação transcendental, a procurar respostas mais longe, se quiser, que lhe dessem entendimento sobre a vida dela, o porquê de tanta violência, o porquê de ser ela e o tipo de violência, até que depois dessa separação com esse indivíduo... agora perdi-me. Isto não é possível. Baseado então nessa experiência? Não, ela soube que trataram-lhe um cancro no útero. Bom, e ela aí já trabalhava com algumas pessoas no sentido de, exatamente no sentido que vem o método dela, que é a vida torna-se muito daquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós pensamos torna-se a nossa vida, os nossos pensamentos e o resultado dos nossos pensamentos que tornam-se realidade. E ela percebeu e convenceu os médicos a não ser operada, porque percebeu que se deixasse de ser operada, iam-lhe cortar um pouco do útero, iam-lhe tirar o útero, e passados uns meses ela manteria os mesmos padrões mentais e emocionais, e aqui há o fator emocional, que é uma grande chave do trabalho dela, porque não chega só a pensar que a vida cá fora acontece, e hoje há muita literatura nesse sentido, ou seja, é assim, mas não é assim. Há todo um material psíquico por trás, que as coisas não funcionam bem assim. Ou seja, ela concluiu que se mantivesse os mesmos padrões mentais e emocionais, os médicos tiravam-lhe o útero e, passados uns meses, tiravam outra coisa qualquer, ou seja, iam cortando a Luísa aos pedaços, como ela diz, e um dia não haveria Luísa. Então, de alguma forma, praticamente obrigou os médicos, alegando que não tinha dinheiro para a operação, a deixarem-na trabalhar sobre ela durante 6 meses. Aí procurou
portanto, mudou a alimentação, fez trabalho de reflexologia, começou a ir fundo num processo emocional, porque percebeu que, sendo exatamente no útero, havia uma dor e havia uma culpabilidade e um perdão a fazer de uma experiência que tinha tido em Nova, porque percebeu que era exatamente num aparelho simbólico da mulher, não é? Porque só não tem útero, e Associada às tais violações, não é? associou à sua experiência dolorosa de infância e percebeu que aqueles pensamentos e toda aquela raiva e toda aquela dor e muitas vezes também culpabilidade, porque há aqui uma questão de culpa, porque, por exemplo, o vizinho tinha sido condenado a 15 anos e sempre lhe incutiram que a culpa tinha sido dela e o medo de 15 anos depois desse homem sair da prisão e vir atrás dela, portanto, e quando somos crianças compramos, como eu costumo dizer a brincar, muitas vezes compramos o que nos dizem e acreditamos, não é? Ela acabou ao fim de 6 meses pedindo ajuda e acreditando que os terapeutas e que as pessoas viessem, que a cura vinha ter com ela, através de um terapeuta, através de uma ajuda qualquer, acabou por se conseguir curar. Não só com as ajudas exteriores, que a Luísa, uma das coisas que diz é que a palavra incurável, que é uma palavra terrífica, não é? Apenas quer dizer que eu não posso curar a partir de fora. Ou seja, não é ninguém cá fora, o processo tem que ser interior. É a partir de dentro que vem a cura. Claro que isto depois apoia-se num exterior que espelha um processo interior que eu faço. E o método dela, que ela criou depois da cura dela, vem exatamente propor uma série de exercícios que trabalham o nosso inconsciente, que trabalham os nossos padrões emocionais e trabalham os nossos padrões mentais. Claro que nós, naturalmente, começamos o trabalho pelos padrões de pensamento, porque são os mais fáceis na identificação e na consciência do que pensamos ao longo do dia, porque muitas vezes pensamos, nem sabemos que estamos a pensar, nem nos damos conta que estamos a pensar, ou seja, da consciência de estar no presente e de um padrão emocional que é muito mais difícil de ir resgatar, porque passando, digamos que nós temos determinados níveis, não é? Temos um nível mental que vai adensando e passa para um corpo emocional, se quiser chamar assim, até que chega ao físico, ou seja, uma doença quando chega ao físico já passou por estes planos. Então temos que trabalhar, no seu caso, obteve o resultado com este método. Antes de começarmos o programa, está aqui a falar com a nossa convidada, há diferentes métodos, há diferentes, eu sei que não gosta do conceito de receitas, mas há diferentes autores que falam destas receitas fáceis, o fast food da psicologia, não é? Cada um consegue. O que é que diferencia o método de Louise Hay de todos os outros que falávamos? Portanto, o método de Louise Hay é uma experiência de vida. É uma pessoa que... É um caso pessoal, não é? Pois, neste caso, o que me ajudou a ler estes livros era para transformar ou encarar melhor os problemas do dia a dia. Portanto, eu consegui ter um padrão de pensamento mais positivo, consegui encarar os problemas com mais naturalidade, não fazer, entre aspas, a tempestade num copo de água, não é? Este método ajudou-me a encarar a vida, o dia a dia com mais naturalidade, com mais calma, tranquilidade e determinação, acima de tudo. Chegou a assistir a um dos seminários da Sim, Helena, sim. não é? Sim, sim. Quanto tempo é que durou? Portanto, foram 2 dias. Mas Foi o um que é que fim vocês de semana. falam? É uma vertente teórica, também tem uma componente prática? Como é que Tem uma vertente teórica, mas tem uma vertente muito prática. E lá está. Os exercícios que são propostos são exercícios simplesíssimos, muitos através da meditação, outros através como eu costumo dizer a brincar, de aldrabar, se quiser, os nossos polícias mentais, porque nós temos aqui uns sensores, ou seja, nós temos uma série de crenças e tudo o que vem ter connosco não tem a ver com as nossas crenças e muitas delas são inconscientes. E aí está, eu acho que o trabalho do método da Louise vai ao inconsciente, ou seja, as pessoas durante um fim de semana apercebem-se que realmente alguma coisa de repente começa a brilhar na vida delas, nem que seja uma abertura, uma nova visão das coisas, mas há um trabalho que foi feito lá no fundo que digamos que se vai desenrolando ao longo do tempo, porque nós trabalhamos, nós vamos às emoções, nós trabalhamos o inconsciente, ou seja, eu costumo dar o exemplo, por exemplo, de um livro que está aí muito na moda, que é O Segredo, que realmente se baseia numa lei, e que a lei
é verídica, mas é verídica ao nível espiritual, no nível espiritual, e nós não, até vivemos nesse nível. E é uma lei milenar, já se fala ao longo dos tempos. Exato. O poder do positivismo influencia o todo mundo. Mas repare, no mundo espiritual, o que é igual atrai-se. No mundo físico, o que é oposto atrai-se. Nós temos Eu as agora, cargas se calhar, negativas. aproveitava, já que estamos a falar em atrações, como é que foi, então, no seu caso, a vertente mais prática? Porque só ler os livros não traz ajuda, não é? Os livros não é o suficiente. No dia a dia, nós temos de, ao encarar com uma situação, o mais difícil que seja, temos de trabalhar e pensar que vamos conseguir e não estar a bloquear com negativismo. Temos de fazer de maneira que vamos conseguir e não vamos deixar que nenhuma barreira nos bloqueie a situação que estamos o processo que estamos a trabalhar. E já se apercebeu de muitas mudanças Muitas notórias situações. na sua vida? Sim, muitas situações. O que é que faltava para conseguir lutar com, às vezes, com essas adversidades ou com essas barreiras? O que é que havia nessa lacuna? O que é que faltava ser preenchido? Por exemplo, descobrir o nosso interior. Isso é o principal. Portanto, a nossa criança interior. Perdoar a nossa criança interior. Então, para conseguir superar algumas das situações que tinha acontecido para chegar à parte adulta Acha que tudo está baseado no nosso passado também. e o Para- presente? Sim, sim. Então temos que conjugar os dois, é assim que Portanto, conseguimos. perdoar o passado para conseguir entrar no presente e o futuro depois dirá. Vivemos muito centrados no que se passou, Helena. Eu Apercebe-se diria que disso não é nos muito seus centrados alunos? no que passou. Conscientemente, talvez, a questão, e era o que eu estava a dizer em relação ao livro do segredo, a questão é que eu posso até passar os dias com imenso otimismo e acreditar que imensas coisas vão acontecer. A questão é que eu tenho, como um iceberg, eu tenho uma ponta que é o consciente e depois tenho um inconsciente todo por trás que determina completamente a minha vida. Portanto, se eu isto que tenho de consciência e consigo acreditar, ótimo, maravilha, se calhar consigo mudar algumas coisas, mas eu tenho um inconsciente muitas vezes a sabotar-me aquilo que eu quero conseguir ou onde eu quero chegar ou as qualidades que eu quero desenvolver, seja o que for que eu pretender para a minha vida. Portanto, quando essas receitas fáceis de que acredito, seja otimista e vai conseguir, é maravilhoso quando eu trabalho esse inconsciente. E é isso que nós fazemos, porque nós, no fim do seminário, fazemos realmente um trabalho de abertura, de abundância, de prosperidade. Mas primeiro passamos um dia e meio a trabalhar e a trazer e a desenterrar memórias e a desenterrar coisas que estão a sabotar-nos, porque nós podemos querer imenso e de repente, mas porquê é que eu não consigo? Vem sempre alguém e depois a capacidade psicológica que eu tenho de inventar desculpas e de pôr culpas cá fora. E quando o exterior é um espelho do meu interior. E se vem alguém que me atrapalha um objetivo qualquer, é porque, como espelho, há alguma parte no meu inconsciente que provoca aquilo. Ou seja, eu não vejo nada cá fora que não esteja dentro de mim. Portanto, no fundo, as pessoas cá fora são peças de todo o material psíquico que eu tenho cá dentro. Ou seja, é dentro de mim que eu mudo. Eu costumo brincar muitas vezes, brincar não, dizer muitas vezes, nós passamos metade da vida a querer ir ao filme, mudar o filme. Esta pessoa sai daqui que eu não gosto muito dela, esta nunca mais, não é? E não percebemos que o foco de onde está a ser projetado o filme cá fora está dentro de mim. E que eu escuso de perder tempo para querer mudar, porque eu não mudo os outros. O único poder que eu tenho é de mudar a mim própria. E se eu mudar a mim própria, os outros também vão mudar. E o problema é que nós fazemos isto ao contrário. Fazemos isto completamente ao contrário. Eu acho que Ou todos seja, nós há podemos... que haver primeiro uma consciência do meu material, das minhas dores, das minhas mágoas, e isso muitas vezes é feito em trabalho de meditação, em que eu vou profundamente lá fora, em que eu trago cá acima um material psíquico, para depois poder olhar para ele e trabalhá-lo. Porque senão esse material está lá sempre, na cave, a estragar-me os canos, entre aspas, não é?
Ou seja, é um trabalho de consciência. E realmente aí, em cima de um trabalho desse, eu posso realmente construir e acreditar e construir prosperidade. Não estar a construir e depois ter raivas, ressentimentos e toda uma série de sentimentos dentro de mim que me auto-sabotam. Porque eu passo sempre a vida a apontar para fora e não, eu tenho que me responsabilizar por tudo o que me acontece na vida. A Ter culpa não é dos origem. outros, é totalmente minha. Quer dizer, não é minha culpa, é responsabilidade totalmente minha. Helena, e para as pessoas que estão a assistir em casa e estão interessadas em assistir ao seu seminário, já que estamos a acabar a nossa conversa, passou tão rápido. Ok. Muito obrigada a ambos por partilharem este método e os seus benefícios no nosso dia a dia.